craque, tudo bem com você? Maria Fifi do futebol brasileiro na área e hoje eu vim te falar todos os jogos da segunda rodada do quadrangular da Série C. E lembrando que a gente vai ter 2 jogos no sábado, um no domingo e um na segunda-feira. Vamos iniciar logo pelo primeiro jogo, que será às 5 horas da tarde do sabadão, lá na Curuzu, em Belém, no Pará. Teremos o Paysandu enfrentando o ABC de Natal, às 5 horas da tarde, com transmissão da Band, do DAZN e do TikTok. E para esse embate a gente tem uma equipe que vem de derrota, que é o Paysandu. Perdeu para o Vitória na última rodada por 1-0, lá no Barradão. Já o ABC jogou em casa, lá no Frasqueirão, e fez 2-1 em cima do Figueirense. E não apenas isso, porque essas equipes já se enfrentaram na primeira fase, e lá elas empataram no 1-1. Porém, o jogo foi no Frasqueirão. E agora, será que lá na Curuzu o resultado vai ser diferente? É aquela coisa, né? O Paysandu jogou até bem contra o Vitória, mas saiu na derrota e ele está mordido e com certeza ele quer aí uma vitória para se manter vivo ainda no quadrangular. Será que dessa vez, jogando em casa, ele vai conseguir uma vitória? Eu sinceramente fico um pouco na dúvida, até porque essas duas equipes jogam muito bem, tem uma defesa muito boa. Lembrando que o ataque, né, do Paysandu ele é muito bom. Porém, assim, né, no jogo passado deixou a desejar. Mas vale lembrar que a defesa do Vitória é super boa. Então, será que o ABC vai conseguir tombar a defesa aí do Paysandu e vai tomar aí também uns golzinhos aí do Papão? Eu fico até um pouco na dúvida, gente. Até porque esse jogo, ele tem uma carinha de empate, né? Talvez com inspiração ali do primeiro jogo que eles tiveram. Mas eu ainda estou confiante aí que vem uma vitória do Papão. Pois é, eu acho que o ABC talvez faça um gol ainda no Paysandu, mas deve tomar aí pelo menos uns 2 gols do Papão. Isso se ele não conseguir também puxar um empate ali no 2-2. Mas acho que esse jogo deve ficar aí no 2-1 para o Paysandu. Já às 7 horas da noite, lá no José Maria de Campos Maia, o Maião, teremos o Mirassol enfrentando o Botafogo de São Paulo, com transmissão do DAZN. Nesse confronto a gente tem duas equipes que não perderam aí no último jogo. Uma vem de uma super vitória de 3-1 em cima do Volta Redonda, que é o Botafogo de São Paulo. Já o Mirassol, que eu imaginava que ia ganhar super fácil da Aparecidense no último jogo, quase que toma aí um pipoco da Aparecidense, porque ela conseguiu empatar aí com o Mirassol e deixou o jogo num 2-2. Será que dessa vez vai sair uma vitória do Mirassol? Ele que tá precisando muito ganhar. Vem de uma sequência muito boa na primeira fase da competição, só que aí quando chegou na reta final, quando ele se viu ali classificado, ele começou a poupar seus jogadores. Será que ele se acostumou, né, naquela fase ali de poupar jogadores e agora tá tendo dificuldade em encontrar o caminho de novo? Eis a questão. Só que ele tá diante de um adversário muito forte, que é o Botafogo de São Paulo. Apesar de jogar em casa, ele deve sofrer aí um pouquinho para ele. Mas estou imaginando que se o Botafogo de São Paulo não conseguir um empate nesse jogo, eu acho que vem aí uma vitória do Mirassol. Finalmente, né? Porém, eles já se encontraram na primeira fase e adivinha só o que aconteceu. Ficaram no empate num 2-2. Só que lá naquela época, né, foi na casa do Botafogo de São Paulo, lá no estádio Santa Cruz. Então será que dessa vez no Maião a gente vai ter uma nova história, né? Um novo placar? Eu imagino que nesse jogo não vem um empate, gente. Eu acho que vem aí uma vitória do Mirassol por 2-1. A gente lembra aí, né, que o Botafogo de São Paulo, ele é um time que mesmo quando ele perde, ele faz ali pelo menos um golzinho. Quem sabe aí diante do Mirassol, que tomou 2 gols da Aparecidense, ele sofra também um pouquinho aí na mão do Botafogo de São Paulo, mas consiga sair na vitória. Já no domingão, a gente tem aí às 5 horas da tarde, lá no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina, teremos o Figueirense enfrentando o Vitória da Bahia, com transmissão do DAZN. E para esse duelo, a gente tem aí uma equipe que vem de derrota para o ABC por 2-1, que é o Figueirense, e o Vitória, que vem a 9 jogos sem perder. Foi o único time que na rodada passada não tomou nenhum gol, ou seja, até o momento aí no quadrangular, ele segue invicto e segue também sem tomar nenhum gol. E ganhou do Paysandu por 1-0 jogando aí no Barradão. Será que no Orlando Scarpelli ele vai aí tomar muitos gols do Figueirense? Eu acho difícil, até porque o Vitória é um time muito bom, tem a segunda melhor defesa geral do campeonato. Já o ataque, assim, não é o melhor ataque aí da Série C, mas a gente lembra que, por exemplo, o Paysandu, ele tinha um ataque bem superior, né, ao do Vitória. E aí o que aconteceu, gente? Acabou, né, perdendo aí para quem, gente? Para o Vitória. Mas dessa vez a gente tem aí um time que é o Figueirense, que ama empatar, inclusive, né, nos seus jogos, e que também perdeu aí para o Vitória por 2-0 na primeira fase. Só que na época eles jogaram lá no Barradão. A gente sabe que o Barradão geralmente traz uma força
fenomenal, né, para o time do Vitória. E agora ele vai jogar no Orlando Scarpelli, que também traz muita força aí para o Figueirense, já que ele, quando joga em casa, ele vai super bem. Na primeira fase, ele mandou em casa 10 jogos. E desses 10, ele ganhou 7, empatou 2 e só perdeu uma vez, que foi para o Mirassol. Então a gente sabe que em casa ele é um carrasco, ele que também tem uma torcida muito boa, que vai sempre ali apoiar o time. E quem sabe dessa vez, diante aí do Vitória, eles saiam ali no empate, quem sabe ali num 2-2, já que o Figueirense gosta de marcar muitos gols. Ele mesmo com derrota, ele sempre ali sai marcando ali 1 ou 2 gols. Ele é um time que já fez até 3-3 lá no início, né, na Série C. Então agora, diante do Vitória, que não é um time de marcar muitos gols e tem uma defesa aí muito boa, a gente pode ver o Figueirense fazendo aí 1-0 em cima do Vitória, ou quem sabe ele saindo no empate ali no 1-1, porque, gente, o empate na Série C ele não é tão ruim quanto uma derrota. E aí talvez o Vitória ele queira ali, né, puxar um empatezinho. Se ele não conseguir sair com uma vitória, ele vai fazer de tudo para empatar o jogo. Porque acreditem, gente, um ponto faz toda a diferença aí no final do quadrangular. Mas eu acredito que vem uma vitória aí do Figueirense por 1-0. E o último jogo do quadrangular da Série C, pela segunda rodada, vai ser na segunda-feira, às 8 horas da noite, entre o Volta Redonda e a Aparecidense de Goiás, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, com transmissão do DAZN. E nesse embate a gente tem o Volta Redonda, que eu esperava aí muito mais dele, porém ele vem aí de uma derrota de 3-1 para o Botafogo de São Paulo. Já a Aparecidense, que chegou a eliminar ali, né, praticamente o Botafogo da Paraíba, entrou no quadrangular e eu não dava nada por ela. Até imaginei que ela já era certa assim a derrota dela para o Mirassol. A danada foi lá e fez 2-2, saiu no empate com o Mirassol, um dos favoritos para a Série B e até ao título da Série C. Empatou no 2-2, jogando em sua casa, mas dessa vez ela vai jogar na casa do Volta Redonda, que é onde geralmente ele é muito forte. Mas tem um detalhe, porque assim, ele foi mandante ali em 10 jogos na sua casa. Só que ele ganhou 7 jogos, empatou apenas uma vez e perdeu 2. E adivinha só para quem foi essas derrotas? Uma foi para o Botafogo da Paraíba e a outra derrota foi para a Aparecidense, por 3-0. Ou seja, dessa vez, será que teremos aí vitória novamente da Aparecidense? Ou ele vai querer mudar essa história e sair com uma vitória em cima dela, para dizer que na casa dele ele vai ganhar no quadrangular? Até porque, gente, de 10 jogos foram 7 vitórias, né? Então, a gente tem ali, né, essa situação que aconteceu com a Aparecidense. Mas será que dessa vez, ainda mais que ele está no quadrangular, está ameaçado, né? Que ele já perdeu um jogo, está zerado, seu saldo de gol não é nada bom. Ele precisa muito de uma vitória. E uma coisa que é muito importante no quadrangular é os times aproveitarem muito quando jogam em casa. Porque geralmente em casa, né, eles vão super bem. Fora já é outros 500, né? Mas em casa, geralmente eles vão super bem e eles precisam aproveitar demais esses jogos que ele tem em casa. Será que dessa vez a história vai ser diferente? Vale lembrar que o Volta Redonda ele é aquele time que assim, ou ele ganha ou ele perde. Empatar, gente, é muito raro com ele. Fora que sua defesa não é lá essas coisas. Inclusive, a defesa da Aparecidense é ainda melhor do que a dele. Já o ataque, por outro lado, é muito bom. Então, possivelmente, ele deve conseguir fazer gols na Aparecidense, mas será que vai conseguir sair com uma vitória ou com um empate? Porque a Aparecidense, por outro lado, ela gosta muito de empatar. Quem sabe ela puxa aí um empate com Volta Redonda no 1-1 ou quem sabe num 2-2 novamente. Mas estou imaginando que vem uma vitória do Volta Redonda por 1-0 ou quem sabe aí um 2-1. Ele que na primeira fase, geralmente quando ganhava, era no 2-1, né? Igual o Botafogo de São Paulo. E aí, craque, agora que nós estamos indo para a segunda rodada do quadrangular da Série C, já passamos pela primeira rodada. Você já tem um novo favorito ou mantém ainda os seus favoritos? Eu confesso que me surpreendi bastante aí com o Mirassol. E acho que talvez a gente tenha muitas surpresas daqui até a última rodada. Muitos times favoritos podem, de repente, né, perder sua vaga. Será, gente? Vamos ver o que é que vai dar aí nas próximas rodadas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!